A gente não deve servir ao público no sentido de fazer exatamente o que o público espera, mas eu acho que também a gente não pode correr o risco, nem acho que tem que correr ao erro de achar que a gente programa, entre aspas, apenas para os artistas, né? Eu acho que tem uma equação aí. Você não pode esperar que você possa participar de uma curadoria sem sair de casa. Você tem que ir atrás. Para um teatro de 200 pessoas, a curadoria é uma. Para um teatro de 800 é outra e para um estádio é outra. Então, os critérios eles são muito variáveis, assim, e não é uma ciência exata de jeito nenhum, né? Esses rapazes aqui hoje formam a primeira mesa de discussão sobre curadoria. Isso não é exatamente um assunto que remete à questão da plataforma PROAC, mas é uma discussão que é muito importante para os programadores, selecionadores, gestores de cultura, porque trata-se de discutir ou conversar sobre quais são os critérios quando se faz uma escolha. E esse critério vai desde um jornalista que recebe, que eu estava falando com o Marcos agora, 40 CDs e tem que botar só 5 na matéria, até fazer uma seleção de qual espetáculo vai num auditório, que é o problema que o Natali tem, ou como é que você faz a seleção de um festival, que é uma das muitas coisas que o Zusa já fez na vida. Eu tenho a falta de modéstia de dizer que a gente tem hoje aqui os melhores pensadores de música, os melhores curadores de que a gente pode ter aqui no país e na cidade, e por sorte os 3 estão aqui, fizeram um certo exercício para estar presente. Eu agradeço muito a eles que tinham outros compromissos, enfim, se ajeitaram para estar aqui hoje. Então a gente tem uma coisa assim que eu vou pôr no meu currículo, que eu estava na mesa o dia que os 3 falaram. Isso vale moeda valiosa. Começando pelos mais novos e indo para os mais velhos, o Zusa é um cara que dispensa apresentação. Todos nós aprendemos com ele desde a época que ele fazia rádio e selecionou festivais e deu aulas, escreveu livros, escreveu textos. Quer dizer, é um jovem iniciante, e eu acho que ele vai dar um pouco aqui do caminho que ele percorreu e que critérios ele usa em quais situações. O Edson Natali, é também um veterano programador de música do Itaú Cultural, agora tem o Auditório Ibirapuera, também conhecido por todo o pessoal de música, e é um cara também conhecido pela seriedade e qualidade do trabalho dele. E o Marcos, jornalista, também curador, já arranhou música, ajuda músicos, enfim, tem uma carreira menos formal e como curador, mas mais voltada para o jornalismo e para o tipo de seleção que ele faz. Para coordenar conversas desses 3, o Rodrigo é um dos nossos programadores de música, também profundo conhecedor da área e o responsável pelo funcionamento da plataforma PROAC. E o Rodrigo vai coordenar a conversa aqui e vai dizer como é que isso vai funcionar. Então, muito obrigado aos 3, ao Rodrigo e a todos vocês por estarem aqui. Rodrigo. Obrigado, Sadek. Boa tarde. Acho que a pergunta central, o Sadek já deixou, é quais são os critérios que a gente usa, que vocês usam para fazer uma programação? O que é levado em conta quando se recebe um convite de um determinado evento? Edson, quer começar? Alô. Bom, boa tarde, muito obrigado pela presença, pelo convite, Sadek, Márcio, Rodrigo, eu agradeço muito. E sei que estou falando com vários colegas que têm o mesmo desafio que a gente aqui, né? Imagino que muitos de vocês também têm esse desafio de programar e pensar a música, etc. Prazer estar aqui com o Marcos e com o Zusa. O Zusa tem que falar que é meu mestre. Eu acho que um dos critérios da programação que a gente usa no decorrer do tempo também é o que a gente lê, o que a gente ouviu pela vida, né? E nesse caso o Zusa é uma referência para mim há muito tempo, lendo livros, escutando o programa na rádio e enchendo o saco dele
desde há muito tempo, né? E ele, com muita paciência, acho que foi e é o responsável pela formação de várias pessoas, como é o meu caso, né? Bom, os critérios acho que são muito diversos, né? Realmente eu acho que eu não consigo ser objetivo nessa questão. Olha, o critério é esse ou aquele. Uma coisa que eu acho que eu aprendi durante esses anos foi de exercitar essa diversidade, né? De ouvir. Então tem às vezes algumas regras básicas que eu acho que são importantes, tipo nunca achar que o espaço é seu. Nunca achar que o espaço é seu, né? O espaço que a gente programa não é o espaço do qual a gente é proprietário, então não é o teu gosto musical que manda. Eu acho que esse é um critério. Um critério que nos afasta bastante dos amigos e nos dá bastante inimigos também é que a gente não tem o critério de programar os amigos, porque são amigos. Eu acho que isso é uma questão básica também, mas ela é básica, mas ela é bastante difícil. A gente fala muito mais não do que sim, porque o Brasil é um país essencialmente musical e tem muito mais gente bacana tocando do que as datas possíveis nos teatros, né? Então acho que tem umas coisas que são extra musicais, né? Que são critérios, acho que são estruturais na ideologia do trabalho, né? E como eu falei, eu acho que tem uma coisa que é diversificada, que às vezes tem coisas que eu programo, e quando eu falo eu, não sou eu sozinho, eu faço parte de uma equipe no Itaú Cultural, né? Mas quando nós programamos, tem coisas que são programadas que não são coisas que eu ouço no meu carro, por exemplo, não é o meu gosto pessoal que manda, né? Eu acho que o exercício de ampliar a tua escuta musical, acho que é muito importante, né? E às vezes a gente recebe projetos prontos, que são provocações que você fala, puxa, olha que incrível isso. Às vezes a gente acho que provoca os outros, né? Eu participei agora recentemente de uma experiência com o Zusa, né, a respeito dos 100 anos do Vinícius de Moraes, que foi uma experiência incrível. Então você olha para uma efeméride, por exemplo, e busca construir aquilo de alguma maneira, né? No caso, a nossa busca no Itaú Cultural foi buscar o Zusa e o Zusa pensar esses 100 anos do Vinícius, né? Tem coisas que chegam que você não tem a mínima ideia, e eu acho que tem também coisas, como a gente não é, ninguém aqui é onipotente, né, e nem onipresente, eu acho que a rede que você estabelece de pessoas e de músicos que te ajudam a escutar, então muita gente liga e fala, você tem que ouvir isso, olha aquilo, isso vai construindo uma ação, né? E aí os critérios são esses múltiplas possibilidades de você, no caso do Itaú Cultural, por exemplo, de ter uma grade de programação que seja, que se você olhar na linha do tempo, ela é realmente diversificada, sem preconceito musical. Então, por exemplo, desde que a gente assumiu a gestão do Auditório Ibirapuera, o Odair José tocou lá, a Orquestra Sinfônica de Berlim, o Terno, que é uma banda de rock que é super nova, sei lá, Záfrica Brasil, às vezes saindo do universo musical também, porque a gente, saindo um pouco do tema aqui, né, mas acho que essa amplitude de programação, quando você também acho que não é uma reserva de mercado, então a gente abriu muito mais para dança, também Balé da Cidade de São Paulo, Balé Nacional do Uruguai, Cooperifa, o Sarau da Cooperifa, a literatura, um pouco para, acho que quanto mais vida o teatro tiver, em termos de atividade cultural, e mais desafios ele receber, o espaço físico, mais vivo ele vai ter, e mais público a gente vai conseguir fidelizar de uma certa maneira, né? Acho que só para iniciar a conversa, só queria ler uma questãozinha aqui, quando eu falei do público, que eu acho que é uma entidade que às vezes a gente fala pouco, né, quando a gente fala em programação. Eu acho que a gente não deve servir ao público no sentido de fazer exatamente o que o público espera, mas eu acho que também a gente não pode correr o risco, nem acho que tem que correr ao erro de achar que a gente programa, entre aspas, apenas para os artistas, né? Eu acho que tem uma equação aí, no caso do Auditório Ibirapuera, é um lugar para 800 lugares, é um espaço que tem 800 lugares. Existem bandas maravilhosas, trabalhos sensacionais, que são para teatros menores. Se a banda tem
um trabalho incrível, mas aquilo é muito, muito direcionado para um público para 100 pessoas, por exemplo, 150, essa é a capacidade de... e isso não quer dizer que a gente está denegrindo a banda, etc., etc. Eu acho que a gente também tem que buscar espaços adequados para isso. Então, às vezes a gente, quando podemos, a gente provoca um pouco, ao invés de agendar no auditório Ibirapuera, a gente sugere a sala Itaú Cultural, que tem 240 pessoas, 240 lugares, né? Então, eu estou lendo isso aqui, então eu trouxe só para compartilhar, vou ler um pequeno trecho aqui. Isso aqui é um livro da Bienal do Mercosul e fala do público. É redundante, assim, uma coisa bem simples, mas é interessante para a gente pensar. Público é algo produzido, uma construção, e não uma entidade fixa ou dada na qual podemos sair ou entrar conforme a nossa vontade. Eu acho que é muito interessante se a gente pensar sobre isso de uma maneira ampla e profunda, né? O público não é uma entidade. Às vezes a gente fala assim, o público, tem público ou não tem público? E a gente tem que um pouco ampliar o olhar sobre esses públicos e ver o que a gente está querendo dizer com isso, né? É que nem, às vezes, as pessoas falam o povo brasileiro isso, o povo brasileiro aquilo, etc. Parece que é um bloco de cimento em que as pessoas esculpem uma coisa e sempre será aquilo, né? Não tem nenhuma... Então, acho que é isso. Acho que para abrir, acho que já falei bastante. Boa tarde, muito obrigado, Sadek, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Márcio, muito obrigado a todos que participaram da montagem desse evento, e a PROAC, que patrocinou o último livro, Música com Z, que só existe por causa da minha mulher, Ercília Lobo, que está ali. Eu fui apenas quem escreveu, ela que fez o resto, e que não é pouco. E a minha vivência nessa área, junto à PROAC, se deu como jurado de alguns projetos na área de música instrumental, no Prêmio Governador do Estado, e como curador, eu tenho uma experiência bem mais antiga, porque primeiro que eu fui jurado de festivais de música popular brasileira durante muitos anos, desde os anos 60, pelo Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Nordeste, tudo. Isso é uma faceta indireta daquilo que se poderia chamar de curadoria. E por quê? Porque, de uma certa forma, você está exposto a uma novidade em termos de proposta artística, no caso musical, da qual você precisa extrair, diante da sua intuição e da sua percepção, aquilo que você acredita que tem um caminho que poderá ser percorrido. E muitas vezes essa percepção não coincide com aquilo que se poderia chamar de a melhor canção, que é exatamente o que acontecia nos festivais. De maneira que essa percepção é um dado mais sutil. De uma certa forma, a melhor canção pode até ser atribuída ao fato daquela que recebeu o maior número de aplausos, mais aplausos. E isso depende de fatores que não estritamente musicais. Depende de outros fatores, alguns visuais, da performance do artista e etc. Então, isso no que diz respeito a essa outra faceta de um curador. Na área de um curador, propriamente dita, eu participo há muito tempo, desde 1970, na área de jazz, desde 1978, quando foi realizado no Brasil o primeiro festival de jazz, patrocinado pela Secretaria do Estado de Cultura e pela Fundação Padre Anchieta na TV Cultura. Foi realizado no AMB, foram 2 edições. E depois, em 1985,
eu fui convidado para participar da curadoria do Free Jazz Festival, que depois foi redenominado e também modificado de Teen Festival e, mais recentemente, como BMW Jazz Festival. Todos eles girando em torno do jazz de uma forma mais assertiva ou não. Mas também eu fiz curadoria de muitos outros eventos na área de música popular brasileira. Por exemplo, os festivais do Guarujá, o Festival de Verão do Guarujá, nos anos 80. Enfim, de maneira que essas duas plataformas musicais bem distintas, uma a música popular brasileira, e eu não gosto muito de dizer o que normalmente todos dizem de MPB. Eu acho que MPB é mais nome de trem e do conjunto MPB4. Acho que esse guarda-chuva MPB é uma forma de esconder ou de facilitar aquilo que realmente você você quer se desvencilhar daquele problema. E, na verdade, é música popular brasileira. Enfim, do jazz e da música popular brasileira. Isso que o Natali falou pode ser resumido quando ele falou naquele... Você não falou a palavra equilíbrio entre aquilo que você acredita que pode trazer alguma novidade e aquilo que atinge o grande público. Esse equilíbrio entre essas duas propostas, aquela que fatalmente não vai atingir o grande público, mas que dá densidade ao evento, e aquela que atinge o grande público, que é aquele que vai conhecer a proposta que ele desconhece e que é a tal que dá densidade. Esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio é que é o aspecto mais difícil para se conseguir para a realização de um grande evento. Ou seja, se você botar alguém bem popular, guardando as devidas proporções com relação à qualidade do material dessa pessoa. Ou seja, para dar um exemplo, um festival ou um evento de música popular brasileira, hoje, que decida fazer uma programação para a qual ele inclua uma das maiores vendedoras de discos da história da música popular brasileira, cujo nome é Xuxa, vai estar fadado ao total descrédito da parte do público. E, no entanto, ele pegou alguém de grande popularidade. Quer dizer, sob esse ponto de vista, está certo. Porém, há que ter um critério. Esse critério, quem estabelece é a curadoria. Se você submeter o seu critério ao patrocinador, ou ao realizador, etc., você deixa de ter poder, de poder se responsabilizar pelo resultado. Você deixa o resultado na mão do patrocinador. E ele nunca vai responder pelo resultado. Ele vai querer a divulgação, o resultado artístico propriamente dito. De maneira que esse é um extremo do leque que você tem para montar o evento. E no outro extremo, evidentemente, você tem nomes que ainda estão surgindo no pedaço. O Marcos acabou de me falar do novo disco do Grupo Terno, citado pelo Natali. Eu tenho a impressão que o Grupo Terno ainda não é suficientemente popular para poder atrair um grande número de pessoas. Mas isso tende a acontecer com o tempo, com a desenvoltura da carreira, com o desenvolvimento da carreira. Isso é um caminho natural das coisas.
Então você tem que ter essa percepção, essa intuição que não é aprendida na escola. Não há uma pessoa que te ensine, olha, o que você acha desse? Ninguém pode ensinar isso a alguém. Parece até aquele velho ditado de origem hindu que diz o seguinte: o que se ensina é porque não vale a pena aprender. E é mais ou menos isso. Por outro lado, existe uma atividade, e essa é fundamental. Você não pode esperar que você possa participar de uma curadoria sem sair de casa. Você tem que ir atrás. Quando você tem nas mãos a possibilidade de fazer um festival de jazz, você tem que ir fora do Brasil. Você tem que tentar convencer o seu patrocinador que ele tem que dispor de uma verba para poder mandar para o festival de Barbados, que é um festival não muito importante, mas no qual você pode, de repente, encontrar uma atração caribenha interessantíssima. Ou pode ir no festival de Newport, de New York, ou de Montreal, no Canadá, e assim por diante. Enfim, isso é fundamental para você saber o que está acontecendo lá. Porque existe uma enorme diferença entre o que você pode ver na internet, pelo YouTube ou não, e aquilo que você vê ao vivo no palco. Tudo que aparece, quando é gravação e etc., tem por trás a mão de um produtor que pode maquiar a apresentação e maquiar positivamente algo que não tem tanto valor assim. Então você ouve uma cantora, ou um cantor, um grupo, você fala, puxa, formidável esse grupo. Quando você vai ver no palco, é um horror. Eles não sabem nada. Não tem a mesma projeção. Não tem o mesmo poder de convencer você de que aquilo que eles fazem é bom. Nada como ver a pessoa em cena. E para isso você precisa sair. Você precisa ir atrás. Não pode esperar e, eu recebi isso e tal. Tem que ir atrás. Essa é uma lição que eu tive desde o tempo que eu era contrabaixista, músico, que eu ia escolher, às vezes, o grupo, quem tocava com mim, através do que eu ouvia nos lugares. Você tem que ir atrás e sacar que, olha, aquele baterista, esse cara é bom da bateria, esse cara vai dar um bom músico para o meu grupo, para o meu festival, para o meu evento, enfim. Quer dizer, vocês veem o leque, como ele é amplo, como ele é possível. Tenho a impressão que essas são as premissas mais importantes, a meu ver, daquilo que se pode chamar de curadoria. Mas eu tenho certeza que o meu querido amigo Marcos Preto tem muito mais para dizer a respeito disso, motivo pelo qual, Marcos, a palavra é sua. Ô, Zusa, vai ser difícil falar depois do mestre, né? Mas vamos lá. Bom, de novo agradecer aqui o convite, obrigado a todo mundo aqui pela oportunidade, por poder estar aqui com esses caras. A minha história, só para poder contextualizar, veio mesmo de jornalismo. Escrevi em revistas, depois jornais, e a história que ele já tinha me dito aqui, que ele adiantou aqui, chega lá, 40 discos por semana, às vezes mais até, e tem espaço no jornal, quando muito, para botar 5 numa semana, quando muito mesmo. E aí fala, mas a internet tem espaço para colocar quando você quiser. Mentira, porque você tem que trabalhar, você tem que fazer outras coisas da sua vida, né? Se não fizer 40 discos por semana, você nem come. Então, você já faz uma curadoria daquilo. Então, o meu começo nessa história de curadoria musical foi mesmo como jornalista, nesse lugar. Aí sim, a história que vocês, os dois disseram, não é necessariamente o melhor disco, que no caso do jornal,
e depois, no caso das curadorias, também isso se repete, mas começando pela história do jornal. Não é o melhor disco, o disco de maior excelência artística, que entra necessariamente. Num jornal, vende-se notícia, que nem vende-se pão, e dizer que não é isso é mentira. Os caras querem vender jornal. Então, um disco ruim de uma banda conhecida, do Skank, vamos dizer, é um disco que vai estar no jornal mais do que um disco bom, maravilhoso de uma cantora nova, ou de um... Porque uma coisa é mais notícia que a outra. Isso já vira curadoria um pouco. Aí tá, corta. Fui fazer curadorias para outros lugares. E eu acho que, aí, chegando na pergunta dele, qual o critério para fazer uma curadoria de espetáculo, de show? Depende para onde. Eu descobri isso porque eu comecei fazendo um negócio do Sesc, que chama Prata da Casa, Sesc Pompeia, onde se escolhe, onde se coloca lá, uma vez por semana, todas as terças-feiras, ingressos gratuitos, shows de bandas com até um disco, ou nenhum, ou um disco, ou seja, bandas novas. E esse é um espaço de formação de público, evidentemente. Então, o que se faz ali? Você faz uma curadoria para a formação de público. Então, você pode pirar, você pode botar coisa mais esquisita, menos, se quiser, menos óbvia, porque o público que vai a um lugar ver uma banda nova está disposto... Depois vocês me corrijam se eu estou falando bobagem, se vocês discordam. Mas um público que tá indo num lugar desse está disposto a ver uma coisa estranha, ou disposto a se surpreender. Ele não está lá indo ver já sei o que vai cantar essa música. Não, está indo lá para ser surpreendido. Então, num espaço como esse, é uma delícia ser curador disso, porque você ouve e fala, que maluquice é essa? Você acha essa chama, esse negócio que o Zusa falou, que vem muito num feeling mesmo, de ver que existe um futuro para aquilo, né? Que existe um desenho estético ali que pode levar aqueles artistas a algum lugar, e coloca. Às vezes você coloca... Aí você pode variar os temas, os gêneros, os estados. Era uma delícia de fazer isso. Nesse sentido, o Prata da Casa foi uma escola para esse tipo de curadoria. Na sequência, uns 2 ou 3 anos depois, eu fiz a primeira virada cultural da minha vida, que foi a anterior a essa, e neste ano fiz 2. E eu não tem nada a ver com isso, fazer a curadoria da virada cultural. Porque a virada cultural é um espetáculo, é uma festa. Achar que você vai criar público na virada cultural, você perdeu. Você achar que você vai catequizar alguém ou mostrar o que acontece no Prata da Casa, colocar umas coisas estranhas e aquilo vai funcionar, também não é. Ele disse uma coisa importante, o Natália, dos amigos ali e de não ser feito para o artista. Durante os 2 anos da minha curadoria na Virada Cultural de São Paulo, rolava no meu inbox lá do Facebook um monte de artista querendo me matar. Ele deve saber do que eu estou falando. Porque como assim vocês colocam, não sei quem, sei lá, Chitãozinho e Chororó, e não colocam a gente? Essa virada é um lixo, mas assim, tem que saber que, sim, Chitãozinho e Chororó não teve Chitãozinho e Chororó, usei esse exemplo. Podia ser. Tem um público fiel. Minha mãe sairia da casa dela, lá na Zona Norte, pegaria o metrô, uma senhora de sei lá quantos anos minha mãe tem, e viria ver a virada cultural por causa do Chitãozinho e Chororó. Então, sim, é o caso de colocar... Agora, não é o momento de fazer a virada para o artista. O cara tem que ter chegado, o artista tem que ter chegado a ser relevante, a ser interessante, a existir para ser chamado para um evento desse, para uma festa.
diferentemente do Prata da Casa, que ali é o momento do cara começar a existir de repente. Então eu percebi que eram curadorias completamente diferentes, o jeito de levar uma coisa e o jeito de levar outra. E aí tem a experiência que o Zusa citou, que eu nunca tive, mas imagino que seja incrível, que é essa, de fazer um festival como o Free Jazz ou como o Team Festival, em que você tem que, aí sim, dosar mais, eu acho que as duas coisas, são essas duas pontas, porque tem que ter um apelo popular, porque o cara vai pagar caro, normalmente, pelo ingresso do festival. Ao mesmo tempo, tem que ter esse gosto de relevância e de um prestígio, talvez seja essa palavra, que o festival não pode ter a Xuxa, nem a virada cultural pode ter a Xuxa. Mas ele citou o Odair José. O Odair José é um bom exemplo que na virada cultural funciona muito bem e tem que ter o palco chamado Brega. Não gosto muito desse nome, que eu acho que ele é redutor assim, do que esses caras são, alguns deles. Mas tem que ter espaço para isso, tem que ter o palco lá do Aroche, que é dedicado ao Sidney Magal, não sei o que, está sempre lotado, a noite inteira a gente dançando, e tem que ter o outro palco que tem a Gal Costa e o Milton Nascimento, e uma atração, e o palco do jazz, que é menor do que o da Gal Costa, porque normalmente as pessoas conhecem menos, mas também tem que ter. Mas a variedade é muito maior. Num evento como o Team Festival, não cabe um palco com o Odair José e com o Sidney Magal, é óbvio. Mas também tem que ter eu nunca tive essa experiência, mas pela programação que eu vejo nos que eu fui, a dosagem é muito mais delicada, eu imagino, porque você tem que ser popular, você tem que chamar o cara para pagar aquele ingresso. Ao mesmo tempo, você tem que ser chique, porque senão não tem o festival no ano que vem, porque a marca vai ficar desprestigiada com um festival caído, que a imprensa falou mal. Então, eu imagino que seja uma terceira linha ainda de curadoria. Então, assim, tentando responder a sua pergunta, para cada... aquilo que ele falou, para um teatro de 200 pessoas, a curadoria é uma. Para um teatro de 800 é outra, e para um estádio é outra. Então, os critérios eles são muito variáveis, assim, e não é uma ciência exata de jeito nenhum, né? Enfim, não sei se eu falo, acho que é por aí o começo da conversa. Obrigado. Bem, vocês falaram muito de aposta de novos artistas, principalmente de entender que ele vai ter uma trajetória. Como funciona o resgate de artistas que de repente não estão fazendo shows e tudo mais? Como ele encaixa numa grade junto com essas apostas? Existe alguma linha, alguma dica em relação a isso? Eu acho que existe essa percepção de você sempre, acho que, treinar o olhar, né, para um ambiente que ele é múltiplo, ele é diverso, ele tem pessoas. Por exemplo, a gente agendou o ano passado o Calbi Peixoto no Auditório Ibirapuera. O Calbi nunca tinha estado no auditório, né? Pela dimensão da carreira do Calbi Peixoto, pelo que ele representa, etc., etc., além de, eu acho que, de uma curadoria, digamos assim, isso de uma certa maneira é a correção de um erro, acho, né? Porque ele estava disponível, ele gostaria e ele nunca tinha ido. É claro que eu não tô fazendo aqui uma crítica de tipo, ele não pisou lá porque não deixava, não era isso, mas escapou de alguma maneira, né? Então, de uma certa maneira, tem uma provocação, né? Por que o Calbi não poderia ir lá, né? Por que o Odair nunca tinha... isso, eu acho que tem uma postura ideológica, de uma certa maneira. Quando você fala da diversidade, ou você fala realmente da diversidade, ou você fala de um recorte de gênero, que também pode ser uma questão. Quando o Zusa ele tá fazendo a curadoria de um festival de jazz, ele não está falando de uma diversidade de gêneros, ele está falando do jazz e algumas, digamos, algumas coisas relacionadas, né? No auditório, a gente está falando de uma diversidade. Então, recentemente, a gente chamou o Hector Costita para se apresentar. Está com 70 anos, tal.
70 e poucos. Eu acho que esses riscos, digamos assim, de uma maneira contraditória ao que eu falei, o Hector Cossita, ele tem um público de 8 para 800 lugares? Não, mas também não, essa ciência não é exata, não é isso, olha, só toca ali quem... Não é isso. Existe ali, eu acho que um molejo, né, que é um pouco o que o Zusa falou, que o Marcos falou também, que eu acho que essas questões elas vão se encaixando, né? Para mim, faz muito sentido quando você olha a programação num mapa e você vê, tipo, pelo menos um mês inteiro de programação, no caso do auditório, que tem programação toda sexta, sábado e domingo. Quando você olha aquele mapa e você olha e você fala, pô, realmente tem uma questão aqui, você sai daquela necessidade de ir no ponto, né? Olha, é o sábado, é o domingo. Não, aquilo tem uma história, tem uma história anterior e vai ter uma história posterior, né? Então, eu acho muito interessante essas provocações, de uma certa maneira, quando você traz artistas que têm esse perfil, né? E por incrível que pareça, é provocador, porque como o público, a gente falou aqui naquele pequeno texto, ele não é uma entidade, né, monolítica, as pessoas reagem também, da mesma maneira que o Marcos falou que no inbox dele tem às vezes tem uns coices, né? Às vezes as pessoas compreendem determinados espaços para determinados tipos de música. No caso do auditório, por exemplo, algumas pessoas acham que aquele espaço é para ou música erudita ou MPB, do que elas entendem que é MPB, né? Eu também não uso a sigla, acho horrível, porque ela tem... Cada um tem uma MPB na cabeça aqui, né? Mas, de qualquer maneira, essa provocação, às vezes, que se faz ao público, quando você ou agenda uma banda muito nova, ou uma pessoa que, para muita gente, o Colby Peixoto é brega, então ele não deveria estar ali. Para muita gente, tem gêneros musicais que deveriam ser abolidos, né, destruídos da existência, né, do universo musical. Eu me lembro, só para finalizar, me lembro de um momento em que a gente estava no Itaú Cultural, logo que 2004, assim, há uns 10 anos atrás, a gente tinha uma programação que a gente gerava, em alguns casos, a gente fazia uma gravação de um DVD que chamava Toca Brasil, né? Uma série que a gente fez, acho que uns 20 DVDs. E eu estava conversando com um empresário, que já falecido, inclusive, e ele querendo oferecer os serviços dele para fazer a captação de imagem, para fazer os DVDs, né? E a gente começou a conversar sobre música. E foi, no fundo, inclusive foi nesse dia que eu nunca mais falei em música de qualidade. Porque a gente começou esse debate, né, eu falava para ele assim, não, aqui a gente programa música de qualidade, blá, 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 blá. E ele, é isso aí mesmo, não sei o quê, blá, blá. No meio da conversa, ele falou assim, Natália, você tem razão, porque a gente tem que extirpar o rap da programação do país, porque isso é música estrangeira. Aí eu falei, ué, mas eu não falei que eu não vou programar o rap aqui. Até o Rap Hood tinha acabado de tocar. O Rap Hood, por exemplo, acabou de tocar aqui. Eu falei, não, você não pode fazer isso, porque o rap não é música brasileira. E o Itaú Cultural é uma organização brasileira. Então, assim, na cabeça dele, por exemplo, se eu falasse música de qualidade, era, bom, se o Natália está falando de música de qualidade, portanto, ele está dizendo que o rap é uma merda, desculpa, está gravando, mas é isso. E a qualidade dele é igual à minha, e ele já ia tendo as sinapses dele, né? E dessa maneira, por exemplo, não interessa qual artista de rap seria, o que ele achava, e outras pessoas também consideram isso, que o rap simplesmente não deve existir, então não deve ser programado. Então, às vezes tem uma reação que ela é muito mais ideológica do que musical. E acho que é interessante a gente não se encolher com esse debate, e eu acho que a maneira da gente até ampliar esse debate com todos os critérios que a gente está falando, assim, sim, programar todos os tipos de música, até para as pessoas verem, né? O cara pode odiar, pode sair no meio do show, pode isso, pode aquilo, mas eu acho que a gente não está lá para também proporcionar conforto, né? A gente está proporcionando diversidade, música, enfim. Então, acho que eu abri um pouco a sua pergunta, mas acho que eu
Claro que eu estou aqui aproveitando as palavras do Natali e do Marcos para poder me abastecer, para poder falar também. Eu acho que a gente pode sintetizar em apenas uma palavra o alvo do curador. Aquilo que ele deve buscar sempre. Sobretudo quando ele está à frente de um evento que não é um evento único. Não é o caso de um evento único, portanto. É o caso de um evento que vai ser repetido periodicamente. O alvo chama-se credibilidade. É a credibilidade que é diferente de popularidade. O alvo não pode ser popularidade. O alvo tem que ser, obrigatoriamente, credibilidade, através do que pode ser popular e do que pode ser impopular. Essa credibilidade é que vai dar ao público, seja qual for, a confiança naquele evento. A confiança a ponto dele ingressar no evento cegamente, às vezes independente da programação, desde que ele tenha confiança na credibilidade. Por isso é que as pessoas vão à Flip. Eu tenho quase certeza que 60% das pessoas que vão à Flip não leram grande parte da maioria dos livros, da grande maioria dos que estão na Flip. No entanto, a Flip tem credibilidade. A Flip conquistou essa credibilidade. E você vai lá porque você sabe que você vai ouvir autores que têm algo a dizer. É o oposto, guardando, não me levem a mal, é o oposto de Brasília. Se você for a Brasília, você sabe que você vai lá e você sabe que você vai ouvir pessoas que, na maioria, não têm nada a dizer. Nesse sentido, essa credibilidade tem que ser conquistada através de uma sacada que o curador tem que ter quando ele lida com diversas cestas dos gêneros musicais de um país ou do mundo. Por exemplo, a cesta da música brega, assim chamada música brega, que no passado era chamada de cafona. Dalva de Oliveira foi uma cantora considerada cafona. Linda Batista era cafona. Orlando Silva era cafona. E, no entanto, eu estou falando de 3 maravilhosos intérpretes da música brasileira que são exaltados. Eu me lembro perfeitamente de uma cena em que eu era menino, eu devia ter uns menos de 10 anos, e eu fui ao quarto da cozinheira da nossa casa. Havia uma edícula atrás da casa onde ficavam as empregadas. Num dos quartos era o quarto da cozinheira. Tinha um retratinho pregado na parede do Orlando Silva. Foi assim que eu fiquei conhecendo Orlando Silva, através da cozinheira da minha casa. Porque eu quase não ouvia o Orlando Silva em rádio. Depois eu fui começar a ouvir o Orlando Silva em rádio. E, no entanto, a gente está falando de um verdadeiro mestre na arte de interpretação de música popular brasileira, espelhado, que serviu de espelho para o João Gilberto, acreditem ou não. Imaginem vocês. E, no entanto, ele era ouvido pela nossa cozinheira, que gostava dele a ponto de ter uma fotografia dele. Então, nessa cesta, assim chamada de brega, há que se perceber
o que tem categoria, o que tem qualidade e o que não tem. Ora, a palavra qualidade é uma palavra que você pode discutir, é como a palavra gosto. Teu gosto é diferente do meu e não vamos, você torce para um time, eu torço para o outro, não vamos misturar, eu não vou querer que você tenha o mesmo gosto que eu e nem você vai querer que eu tenha o mesmo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma coisa, de uma outra coisa. E essa outra coisa, aí nós dois vamos ter a mesma opinião. Essa outra coisa chama-se verdade. É na verdade que você distingue o que deve valer a pena na sua curadoria e o que deve ser descartado. É naquilo em que mostra aquela diferença que uma pessoa que não é do ramo, muitas vezes um grande apresentador, um popularíssimo apresentador da televisão, que usa os adjetivos superlativos para qualquer pessoa, seja um mentiroso, seja um que fala a verdade. Por quê? Porque ele não tem esse discernimento. E nem pode ter. Senão ele não seria o que é. Quem poderia ter é a produção, mas a produção trabalha em outra área. De maneira que essas duas palavras, para mim, são fundamentais. Ou seja, o alvo e a distinção em cada área. Ou seja, através dessa palavra verdade, você pode perfeitamente perceber que um músico de jazz, que é até popularíssimo, como aquele saxofonista que vendeu muito disco, Kennedy, obrigado. Você sabe bem do que eu estou falando. O Kennedy veio para o nosso free jazz. Eu não aguentei a primeira música. E eu era o curador também. Mas, aí você tem um elemento fundamental. No dia do Kennedy, tinha um outro cara muito bom. E as pessoas que foram ver o Kennedy, assistiram depois do Kennedy ou antes, um cara que eles desconheciam totalmente. E que certamente deve ter causado uma impressão positiva na cabeça daqueles que tinham uma sensibilidade musical maior. Fala, caramba, mas esse cara é tão bom, talvez até melhor que o Kennedy, hein? De maneira que esse jogo é que é o grande... é como você disse, Marcos, não é uma ciência exata. É um jogo. Você tem que ter essa percepção de não misturar determinadas coisas que têm um rótulo negativo, como é o caso do brega. É evidente, claro que o brega tem um rótulo negativo nas mãos da grande música popular brasileira. E o rótulo, e o brega, é tudo negativo? De jeito nenhum. Não é tudo negativo. Como na grande música popular brasileira é tudo positivo, também não é. Tem muita coisa que é consagrada na grande música popular brasileira e que não vale a pena ser investido. Um investimento de um curador. A diferença é exatamente através da verdade. Através dessa percepção de alguém que se distingue de um imitador. Ou de um cara que usa artifícios, como o malabarismo, por exemplo, que é muito, muito comum. Ainda agora, no nosso BMW, nós tivemos um cara que era um malabarista, que não era um músico. Aquele trompetista, como é o nome dele? Botti. Chris Botti. Era um malabarista. As coisas que ele... Aquele efeito de eco. Música. Perto de zero. E vocês então vão, puxa, Azusa, mas você
Tenha paciência, como é que você programou? Aí há uma série de... Não se esqueça que ninguém é único curador. Há várias pessoas que vão e tal. Você tem que ter essa maleabilidade de aceitar a mentira que era o Chris Botti, mas na mesma noite você tinha uma verdade, que eu não me lembro agora qual é, mas era fantástico. E aí restaurou aquilo que é fundamental na curadoria, que é aquilo que eu disse no início. Você tem que ir atrás da credibilidade e não da popularidade. Oba, muito bom. Vou tentar... Tem 3 coisas do que vocês falaram. Não, tem 2 e mais a sua resposta. O negócio do brega. Eu acho que a gente está num tempo tão mais flexível, saudável, mais legal, mais inteligente, que esses artistas que a gente considera, o Brasil chamava de brega nos anos 70 e 80, servem hoje de verdade, para usar uma palavra que você usou e é perfeita, para muita gente que faz música incrível. Exemplo, voltando ao Odair José, que para mim, ele não tem nada a ver com a história de brega na minha cabeça, para mim ele é chamar ele de brega é como chamar o Raul Seixas de brega. Eu acho que só que pegou ali de um jeito errado e levaram, enfim, e ele mesmo acreditou e acabou dando no que deu. Acabou pegando o selo nele, mas tá. Usando o Odair José, o Otto, por exemplo, que é um cantor... como cantor, ele não é um grande cantor, mas é um grande artista, é um ótimo compositor, uma figura cênica incrível, faz uma música ótima. O Cidadão Instigado, que é uma banda cearense, que o Catatal, que é o guitarrista e band leader ali, produziu discos ótimos do Arnaldo Antunes, de uma porção de gente ele faz discos. Todas essas pessoas são assumidamente influenciadas por essa música. E Reginaldo Rossi, todos esses artistas que até os anos 90 a gente olhava, a gente que eu digo é o, sei lá, quem se diz conhecedor de cultura, o que gosta de música, olhava com o nariz, sabe? Olhava de mau jeito para essas pessoas. Esses caras viraram, sim, influência para a gente que faz música com muita verdade, e com muita pegada, e com muita qualidade. Eu citei esses 2. Karina Burr é outra que, assumidamente, é uma cantora pernambucana, que mora em São Paulo, veio de uma banda chamada Comadre Fulozinha, que é uma banda de música que se chama de regional, e eles odeiam, porque afinal... regional por quê? Porque é da minha região, né? O pernambucano odeia, mas enfim. Como a gente está em São Paulo, podemos usar isso, música regional, e faz rock hoje, se é que pode dizer isso, mistura tudo, inclusive essas influências desses artistas cafonas ou bregas. Então, como eu disse, a gente está num tempo muito melhor em que esses temas que a gente tratava com preconceito estão sendo revistos e estão sendo reutilizados de uma maneira muito digna e com muita verdade. Tá. A história do rap é maravilhosa. Você sabe que eu fiz, numa das curadorias que eu fiz, enfim, só citei 2, eu não vou falar qual das 2 foi, mas vai ficar claro qual foi. Eu fiz, era o primeiro show da Gabi Amarantos, antes do disco. E foi ótimo, porque ela ainda não tinha disco, não tinha rolado a novela, que foi baseada na história, na vida dela. As personagens teve uma novela da 7, que ela era a abertura, e as personagens eram baseadas naquela figura maluca, exótica, não sei como chamar. E aí eu fiz o show dela e rolaram muitas reclamações que aquilo não tinha pegado bem, porque era muito brega aquilo, e que aquilo não era bom, e porque era um gênero como o rap, você falou do rap.
que era um gênero que vem da periferia do Pará, que é o tecnobrega, e que aquilo não era música de qualidade. E aí, de novo, e aí a Gabi virou o que virou, o tecnobrega virou o que virou, o Pará veio com muita força para a música do Sudeste, para o tal do eixo Rio-São Paulo, e eu falei, eu estava certo, hein? Desculpa. Sim, a Gabi era importante, é importante ainda, tudo bem, ela foi para um caminho de celebridade, tá tudo certo, o jeito dela é esse, ela não está enganando ninguém, a verdade dela é essa, e tem tudo a ver com aquela música de periferia, sim, periferia do Pará. Tem a história do funk carioca, que ainda não está tão avançada quanto o rap nessa aceitação, mas na virada cultural, já na passada e nessa, era um pedido do Juca Ferreira e que a gente olhasse para isso, e a gente adorou ter esse pedido, porque é um negócio que movimenta tanta gente na periferia, e se a virada cultural é feita para todo mundo, faz sentido que naquela diversidade haja espaço no Teatro Municipal para um show, deixa eu pensar, da Cida Moreira tocando o disco dela Summertime ao piano, e lá do outro lado um negócio de funk carioca, sim, foi feito. Então, assim, é interessante, é importante. E você falando de negar o rap num palco, o cara que te sugere um negócio desse, ele sai perdendo muito, né? Porque hoje a gente tem Criolo, que é o artista dos artistas novos, é o maior em termos de público, junto com o Emicida, que também é do rap. Em termos de público, eu digo dos novos, a parte Maria Rita, que é gravadora, e Vanessa da Mata, mas eles são mais recentes do que Maria Rita e Vanessa da Mata. São os dois grandes poderosos que lotaram aquele Espaço das Américas, 8.000 pessoas. Isso é muita gente, pagantes. Isso é muita gente. Então, o cara que sugere um negócio desse perdeu, tchau, está perdendo. Por fim, tentando falar um pouco da sua pergunta, eu acho que o ideal, quando a gente vai atrás de gente mais das antigas que está meio fora, na história da virada cultural, tem o palco do Teatro Municipal, em que a gente faz as pessoas fazendo os álbuns clássicos deles. Isso nessa curadoria funciona muito. É mentira que ela está fora, mas ela está super fazendo shows, mas as pessoas não se lembram dela, que é uma das maiores cantoras do mundo, na minha opinião, até hoje, que é a Célia. É uma cantora absurda, formidável, a voz dela está linda igual era em 1970, e ela interpreta e você morre na plateia. A gente fez o disco dela com o Verocai, que é o disco de 72, se eu não me engano, no Teatro Municipal, e foi deslumbrante aquela mulher com aquela voz, com aquele disco. Mas assim, isso não é uma coisa específica de um dos jeitos de trazer um artista esquecido. É maldade eu dizer isso da Célia, mas enfim, ela merecia ser muito mais lembrada do que é. O outro jeito, mas uma coisa que eu acho fundamental é não trazer o artista com dó. Ai, coitadinho, ele é tão esquecido, vamos... Não, tem que trazer o cara pelo que ele é de melhor, e não pela desgraça que aconteceu na vida dele. Então, eu acho que sempre tem que ser tratado como uma estrela que é... Assim, se você chamou o cara é uma estrela, o cara é bom, por que você chamou ele? Porque ele é bom nesse nível. Então, vamos tratar ele como ele sendo nesse nível. Não botar uma coisa mais ou menos ali para ele. E é o que costuma acontecer quando se... não, ele está acostumado a tocar no boteco com violão, então, não, tratar o cara... E aí eu acho que é muito importante, e aí é uma coisa particular minha, misturar esse cara com gente, a gente falou do terno 1000 vezes, com o terno. Pegar uma cantora, um artista assim, e botar com um cara novo, cheio de vitalidade, cheio de tesão, e botar os dois juntos para ver o que acontece, porque eu acho que isso faz muito bem para
para o veterano que está lá, e muito melhor ainda para os caras novos, que vão lidar com um material absurdamente bom, que eles não teriam possibilidade de lidar, e com uma história, e com um monte de, até com as maluquices do cara, que às vezes se o cara ficou no ostracismo muito tempo, certamente ele vai ter muita maluquice com que você vai ter que lidar. Isso também é legal para um cara novo. Então eu acho que é fundamental tratar o cara como se ele ainda estivesse no topo, porque não tratar com dó é a pior coisa do mundo. E isso aparece no espetáculo, no final, o público percebe que vira uma coisa meio, parece estar fazendo uma caridade, tem que tomar cuidado com isso. E, em segundo lugar, eu acho que tem que misturar, sim, com gente nova, com gente que está no mercado, eu acho que isso funciona muito bem e dá um gás tanto para um quanto para o outro. Eu posso fazer uma... Alô? Eu falei e me esqueci completamente da sua pergunta, Rodrigo. E quando o Marcos falou, eu falei, puxa vida, eu nem toquei no assunto. E eu tinha alguma coisa para falar sobre isso. Essa busca do que está lá atrás é muito importante. Essa busca do que está lá atrás pode ser benéfica, primeiro, para o público. Segundo, para o artista jovem que eventualmente se apresente na mesma noite ou no mesmo espetáculo. E terceiro, e mais importante, para o próprio artista. Ele vai se ver reconhecido depois de passar uma fase de frustração evidente por não gravar disco, por não ser chamado, por não dar entrevista, por não ter nada no jornal e etc. E isso vai depender muito de uma certa cultura musical. E a cultura musical se faz através do sujeito sentar e começar a estudar a música lá do passado mesmo e ver o que tem disponível, que ainda está vivo, que ainda está possível. No SESC, eu fiz várias apresentações, vários projetos, e em várias ocasiões eu tive essa possibilidade de trazer à tona artistas que estavam praticamente olvidados completamente. Um deles foi um antigo parceiro do Lupicínio Rodrigues, chamado Rubens Santos, que já estava com 80 e tantos anos, e que foi a maior atração da programação daquele espetáculo chamado Era Tudo em Cima do Lupicínio Rodrigues, que, aliás, terá o centenário agora em setembro, dia 16, eu acho. E uma vez eu me lembro de um projeto longo, que era a comemoração de 50 anos do SESC, algo assim. Eu me lembrei de trazer 2 cantores que estavam meio também fora de circulação, fantásticos, dos quais eu me lembro muito bem. É verdade que o tempo de vida ajuda nessa hora, né? Porque você tendo 40 anos, você tem que forçar a sua busca mais a miúde do que quem tem 80, como eu. Para mim é mais fácil me lembrar desses 2 artistas que eu trouxe, que eram o Noite Ilustrada e o Miltinho. Os 2 que eu ouvia e que estavam fora de circulação. E o Noite deu uma espetacular apresentação. Para ele, aquilo foi revigorante. Até os últimos dias de sua vida, ele me ligou para agradecer. Porque isso foi muitos anos antes. E eu me lembro que ele estava no hospital com a mulher, já praticamente à morte, e eu conversei com ela, ela falou, ele quer falar com você. E ele foi me agradecer por aquela noite que ele teve no Sesc Pompeia, que deu uma revigorada incrível. E não foi uma coisa, como o Marcos salientou, da gente ficar com pena, de jeito nenhum. Ele cantou como um garoto, ele arrebentou, ele fez as divisões, ele usou um repertório maravilhoso e deu um banho. Isso é possível através
dos artistas que já têm anos de janela. Essa expressão, anos de janela, é uma expressão muito, talvez pouco conhecida. Eu não vou explicar a razão, mas vocês podem imaginar quem é que costumava ficar na janela, aguardando a freguesia. E é a origem da expressão, anos de janela. Quem tem anos de janela, na música, na arte, sempre pode ser pensado novamente para dar, desde que se dê toda aquilo que você falou, a valorização do espetáculo, né? Que você não trate a pessoa como um adendo, como algo só para... Não, é tão importante quanto o mais popular de todos eles. Você vai obter um tal vigor. Ercília e eu já vimos caras de mais de 90 anos fazendo um show deslumbrante. Deslumbrante. O Lionel Hampton, o vibrafonista Lionel Hampton, entrou carregado no palco. Carregado, literalmente. Um cara de cada lado, o sujeito ia apoiado em cima deles, aí ficou na frente do vibrafone, deram uma baqueta para cada mão, o cara virou um demônio. Matou a pau, deixou todo... Da onde veio essa energia, que é a palavra que tanto se cobra de um velho, de um artista que já passou da idade de se apresentar em público. Essa energia vem dessa alma que pode ser revigorada numa apresentação. Portanto, faz todo sentido a sua pergunta. É muito importante a gente trazer de volta pessoas que estão dando sopa por aí. É exatamente isso. Valeu. Eu acho importante a gente abrir o microfone. Alguém tem alguma pergunta, dúvida, sugestão? Não? Nenhuma dúvida? Olá, boa tarde. Dentro tudo isso que foi um banho para a gente de pensamentos e sugestões e possibilidades, ficou muito para mim a palavra diversidade, uma apoiando uma outra atração. No caso do Kennedy, com um menos valoroso, como menos valoroso e um mais valoroso depois, nesse sentido. Então, acredito que uma coisa apoia a outra. É isso? Deixa eu falar. Uma coisa muito importante, e o Zusa como programador de festival, vai me ajudar aqui a formular isso. Uma coisa muito importante na hora de ter o Kennedy e o saxofonista e o maravilhoso, tem uma história a ordem dos fatores altera o produto. Sim, senhor. Assim. Então, na hora de tocar, na hora de você fazer um palco, você tem que saber exatamente quem vem antes e quem vem depois de quem. Porque isso derruba um palco completamente. As mesmas atrações num palco. Se você mudar a ordem, você derruba um palco ou levanta um palco. É mais ou menos como um DJ, assim, que ele consegue tocar numa mesma noite uma música do Zeca Pagodinho e uma do Cazuza. Só que não pode ser uma colada na outra, que senão não vai dar certo. Tem um caminho que precisa ser feito, de mais umas, 5, 6, 8 canções, às vezes menos, para que uma leve a outra até chegar no outro ponto. Eu acho que na hora de fazer um palco, isso é fundamental. Essa coisa da ordem dos fatores. Zusa, fala disso. Você concorda com isso? Totalmente. Você não imagina como a gente quebra a cabeça para fazer a programação no caso do BMW. Não depois que o elenco está todo pronto. Agora, como que vai ser? Qual a pedra que vai nesse lugar e qual a pedra que vai nesse lugar? Isso é muito importante. E, às vezes, a gente se defronta com um problema. Como são artistas que vêm do exterior e têm uma agenda, muitas vezes a gente não pode programar exatamente como se quer. E a gente é obrigado a colocar o que a gente gostaria no final, abrir o show. Isso prejudica o espetáculo como um todo, mas não tem outra solução. Agora, falando sobre a diversidade que você disse, eu sempre fui a favor da diversidade.
Eu me lembro até hoje, essa diversidade pode te custar alguns xingamentos até. E você tem que segurar essa barra, de alguma maneira. Quando eu comecei o meu programa, em 1977, na Rádio Jovem Pan, o Tuta falou, você pode tocar o que você quiser. Não tem problema, ele era o dono da emissora. Eu falei, tá bom. No quarto programa, era um programa às 5 da tarde, numa época em que música sertaneja era tocada normalmente às 5 da manhã. Programas do Sabão Minerva na Rádio Record e assim por diante. E eu toquei uma música do Tonico e Tinoco, com o Tonico e Tinoco, às 5 da tarde. Foi um pau quebrando lá na emissora, que você não faz ideia. Principalmente dos caras que vendiam publicidade. Tá contra, como é que pode fazer uma coisa dessas? Queriam me matar, os caras. Imagina, Tonico e Tinoco, isso é um horror. Eu falei, você tem que descobrir o bom do Tonico e Tinoco, não é Charlie Parker só, se é que você quer falar, ou Mozart, em outra ideia. Tonico e Tinoco está no mesmo padrão deles, na sua área. De maneira que essa diversidade vale a pena. Você tem que ter essa diversidade sabendo combinar as coisas e na ordem, como o Marx falou, na ordem correta. Isso depende de experiência, depende de intuição, depende de você conhecer fundamente o material sobre o qual você trabalha. Você não pode se basear no que disseram para você. Você tem que ir atrás. E você tirar a sua dúvida. E ter a sua própria opinião. Todo mundo acha que é maravilhoso. Eu não acho. Pronto, vai valer a sua opinião e não a de todo mundo. Por quê? Porque na hora de responder o negócio é você que vai responder, não é todo mundo. Então você tem que arcar com essa responsabilidade para poder se defender e dizer por que você fez aquilo. Tem que ter argumento. E você tem que provar isso. Eventualmente você pode até dizer, bom, mas na música é muito difícil. Não é muito difícil. Sabe qual é a chave? É você mostrar o que é ruim e o que é bom. Quando você mostra o ruim, e quando você mostra o bom, que as pessoas também julgam que é ruim, quando você mostra as duas, aparece a diferença. Na hora. Na hora. Era o que eu fiz muitas vezes na Rádio Jovem Pan. Tocava um programa e falei, olha, isso daqui é um horror. Agora eu vou tocar para vocês uma música do Ivan Lins. Isso sim é bom. Ficava evidente. Então esse é uma das maneiras de você se defender quando você vai atrás da diversidade. Eu concordo com os dois, acho que é um pouco o que eu falei no começo, que ser programador, eu acho que ser curador, a princípio não é você usar o seu gosto pessoal, né? Acho que no caso do Kennedy está claro que o Zusa não gostava pessoalmente, mas programou, né? Então acho que essa percepção, principalmente no meu caso, que não é um festival como no fundo assim, e o Zusa tem uma história assim, é um festival que o Zusa faz a curadoria e ele determina o padrão, né? Eu tenho consciência que eu sou um colaborador de uma instituição que tem um discurso, tem uma missão, tem uma visão e tem uma programação que ela é o ano inteiro, né? Então eu tenho ainda mais consciência que eu não determino, né? Eu tenho que ter um olhar que eu acho que eu venho treinando e não vou parar de treinar nunca. De uma certa maneira, saindo da música, é a mesma coisa que você falar em Paulo Coelho, por exemplo. Acho que o Kennedy é o Paulo Coelho, os dois se conversam, né? No fundo, assim, se eu for a Flip, ou se alguém me disser, pô, conheci, ou Natália, você gostaria de conhecer o Paulo Coelho? Eu gostaria de conhecer o Paulo Coelho. Eu não estou dizendo que eu sou fã do Paulo Coelho, mas eu tenho curiosidade sobre a produção, como o que ele pensa, por que as pessoas gostam tanto dele. Eu li um livro dele,
Mas eu não vou ser avesso a qualquer programação que fale assim, olha, vai ter o, sei lá, o escritor X, Y, Z e vai ter o Paulo Coelho. Para mim está tudo certo, de repente eu vou lá ver o que o cara tem a dizer, né? Eu acho que também é um pouco da... A gente está num momento, apesar dessa um pouco né, uma disseminada essa percepção de que com a internet pode tudo, você encontra tudo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu acho que do lado do público em geral, né, tomando cuidado de não achar que o público é um monolito, né, mas acho que falta curiosidade também nas pessoas, né. É por isso que essa sigla MPB ela assenta, porque a pessoa, eu ouço MPB. O cara ouve porque o pai dele ouvia, a MPB dele ainda, as pessoas às vezes falam que MPB é o Chico Buarque, que eu amo de paixão, mas se a gente for ficar amarrado a uma MPB dos anos 60, é recorrente, acho que todo mundo aqui já ouviu dizer, no Brasil não se faz mais música como antigamente. Onde é que está o Chico Buarque de hoje? Onde é que está? Gente, o Chico Buarque está no lugar dele, não vai ter outro, porque existe ele. Se tiver um cover do Chico Buarque, eu não vou, né? Então, eu acho que essa percepção daqui a gente lida também com um momento em que as coisas parecem, mas não são, né? Eu acho que às vezes o público está muito acostumado com a parcela a um discurso um pouco acomodado, né? As pessoas falam, não, quando essa coisa do rap, essa coisa do funk, as pessoas nunca ouviram funk, às vezes, não, isso é música de marginal, né? Pô, vai ouvir, tem música MPB que é boa, MPB que é ruim, tem funk que é bom, tem funk que é ruim. Assim, aí estou falando gosto pessoal, tem música erudita que eu gosto, tem música erudita que eu não gosto. Não sei se é ruim ou se é boa, mas aí está no meu gosto pessoal. Tem funk que eu gosto, tem funk que eu não gosto. E assim por diante, né? No Itaú Cultural, a gente fez, há uns 5 anos atrás, a gente tinha um projeto que chamava-se Antídoto, que era um seminário internacional de ações culturais em zonas de conflito. Aí estou saindo um pouco da música para, né, acho que ampliar um pouco as questões, mas a gente volta nela sempre. Um projeto que durou 5 edições, a gente fazia em parceria com a AfroReg, e a nossa curiosidade, na verdade, era assim, como é que as pessoas estão mediando o conflito através da cultura, né? O que seria um AfroReg, uma CUFA, da Palestina, da Sérvia, da República Democrática do Congo, do Afeganistão, do Paquistão. A gente trouxe essas pessoas para cá durante 5 anos, né? Em uma dessas oficinas, a gente fez uma oficina de funk para educadores. O nome foi assim, como é que funk que é essa coisa que não presta para nada, que não é, como é que você pode fazer uma oficina de funk para educadores, né? Então, antes das pessoas irem, algumas já estavam criticando, isso é um absurdo, mas elas não tinham visto ainda. Então, e foi uma oficina super provocadora no nome, para quem foi essa questão de você pegar, né, e olhar o funk no sentido da letra, da abordagem, da estética, de onde veio aquele compositor, de onde veio, foi muito interessante, né? A gente não estava propondo que aquilo fosse uma regra, mas a gente propôs uma discussão a partir de um outro ponto de vista. Esquece a música, vamos ver se isso pode servir para a gente falar com essas pessoas que gostam do funk, e que a gente possa também falar de outras questões com elas, e elas falarem das questões delas com essas pessoas que acham que isso não serve para nada, né? Então, se a gente desmonta um pouco, sai da música às vezes, e por isso que às vezes eu acho que às vezes a postura de ser contra, ela é ideológica, ela não é musical. Quando a pessoa fala assim, eu não gosto de rap, isso devia ser aniquilado da sociedade, ele não está falando de música. Ele está falando de uma ideologia que não é música. Ele está usando a música como uma ferramenta, aí estou dando uma opinião pessoal, né? Mas ele está usando a música como uma forma de dizer o que ele pensa da sociedade, né? Tipo assim, aquelas pessoas não devem existir, não é que é o rap. Só para finalizar, eu acho que um exercício interessante que a gente faz, que todos nós acho que devemos fazer como curadores, programadores, arquitetos, pedreiros, sei lá o quê, padeiro, é olhar a sociedade, né? Então, por exemplo, para mim me diz muito no Auditório Ibirapuera quando a gente recebe alguns inputs de algumas poucas pessoas, ainda bem, que perguntam ou que sugerem que o parque deveria ter catraca com cobrança de ingresso para as pessoas entrarem.
Então, assim, quando a pessoa fala, não, e o ingresso devia ser uns R$20, você tem uma determinada postura ideológica. Esta pessoa, provavelmente, olha para Odair José como que, pô, isto é lixo. Aqui devia ser um templo da alta cultura e, portanto, devia ser Mozart, a Orquestra Sinfônica, que eu adoro também, mas não é só isso. Então, acho que essas leituras transversas que a gente pode fazer, acho que nos ajudam também a entender um pouco o que é música, essencialmente, e, às vezes, o que as pessoas estão querendo dizer através da música.